Boa tarde, povo. Vamos concluir com o vídeo de hoje o tema de sequências. Em particular, as sequências que nós estudamos foi as progressões aritméticas e agora as progressões geométricas. Então, recordo que uma PG é uma sequência, por exemplo, 4, 12, 36, por aí fora, que é uma sequência, portanto, A1, A2, A3, A4, por aí fora, que verifica uma regra, cada termo dividido, o seguinte dividido pelo anterior, é constante. Essa constante chama-se razão. Então, a razão aqui seria 12 sobre 4, mas também seria 36 sobre 12. E isto aqui dá 12 dividido por 4, dá 3. E aqui também dá 3. Então, com esta formulação, que nós acabámos de ver aqui e aqui, foi que a n menos 1 mais 1 sobre a n é igual a q. E aplicando aqui, utilizando aqui a proporção, isto quer dizer que o termo seguinte é igual a q vezes o termo anterior, q vezes an, ou an vezes q, é a mesma coisa. E, portanto, conseguimos tirar o termo seguinte sempre multiplicando o anterior por uma constante. Isto permite-nos dizer que o termo geral, o an, é então o primeiro termo da sequência, como é lógico, naquele caso era 4, vezes q levantado a n-1. Porquê n-1? Porque para chegar ao A2, eu só multiplico uma vez q, 2 menos 1. Para chegar ao A3, só multiplico duas vezes por q. Uma vez para chegar ao A2 e outra vez para chegar ao A3. Portanto, n-1. E, finalmente, se nós tivéssemos considerado a sequência de soma, 4 mais 12 mais 36, isto chama-se S3. Não é? S3, que é a soma dos três primeiros termos. S de soma, soma dos três primeiros termos da PG. E isto dava 4 e 12, 16. 16 com 36 dá 52. Mas isto também é o primeiro termo, que é 4, vezes a razão, que é 3, levantado a 3 menos 1 sobre 3 menos 1. Se não vejamos, 4 a 3 levantado a 3, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Portanto, 27 menos 1, 3 menos 1 é 2. Portanto, 4 vezes 27 dá 26. 26 sobre 2. 26 sobre 2 é 13. 4 vezes 13 dá 52. Aqui dá 52, 52. Aplicando a fórmula da soma. E a fórmula diz então que o Sn, a soma dos primeiros n termos, é o primeiro termo da sequência vezes a razão levantada a n menos 1 sobre a razão menos 1. Isto são as fórmulas essenciais que permitem resolver todos aqueles exercícios que o IESI e os seus companheiros produziram neste livro, que é o vosso livro didático e o meu livro de preparação das aulas, porque eu nunca me canso de dizer o óbvio. Eu não sou professor de matemática, estou professor de matemática, sou matemático, e, portanto, esta parte de o que é essencial, o que é que se deve ensinar no ensino médio, o que é que se deve ensinar nesta parte das progressões, eu tenho uma ideia muito focada na minha realidade de matemático e não é isso. Vocês não vão ser matemáticos, haverá um ou outro de vocês que será matemático, mas a grande maioria de vocês vão usar a matemática noutros contextos e para outras aplicações, e nada melhor do que pedagogos e professores para decidirem o que é que são essas coisas, como é que se deve ensinar essas coisas, e aí está a razão de ser pela qual eu estou a respeitar tanto este livro, e estou a respeitá-lo com a certeza de que estou a fazer as coisas corretas. Ora bem, então, estas são as fórmulas essenciais, a lista de exercícios está aí no livro, os livros de exercícios escolhidos. Estas fórmulas são, em princípio, suficientes para responder a quase tudo. Eu acrescentei aqui, nesta parte, uma fórmula, uma espécie de macete, que foi, se nós tivermos três termos, o tais 4, 12,
36. O termo do meio ao quadrado é o produto dos dois extremos. 4 vezes 36. E é verdade, 12 ao quadrado é 144 e 4 vezes 36, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 3, 12 e vão 2, 144 igual a 144. Esta fórmula diz então, isto é uma espécie de macete, que diz que o termo do meio, o AN ao quadrado, é igual ao anterior vezes o seguinte. Sem nem pensar, muitas vezes isto é colocado como a idade de 3 pessoas, em que nós temos o AN menos 1, a filha, o AN, a mãe e o AN ao contrário. O AN menos 1 a avó, o AN a mãe e o AN mais 1 a filha. E estas são dadas as idades das 3 pessoas. Há inclusive um exercício aí com uma Rita, que pergunta-se a idade da Rita. E a idade da mãe é o produto da idade da avó pela idade da... A idade da mãe ao quadrado é o produto da idade da avó vezes a idade da neta. Portanto, não seria possível, humanamente, aquela sequência 12, 36, mas seria, por exemplo, possível uma sequência do tipo 72 para a avó, 36 para a mãe e 18 para a filha. Reparem, 72 vezes 18 é igual a 36 ao quadrado. Já agora, quanto é que seria a razão aqui? Quando fôssemos calcular a razão, era 36 sobre 72, portanto era 1 meio. Eu acabei... O Q é igual a 1 meio. E, portanto, este vezes este 1 meio, metade, este vezes este metade, seria uma sequência possível da idade de 3 pessoas, que acho que é uma das respostas aí do livro, é exatamente esta. A avó tem 72 anos, a mãe tem 36 e a filha tem 18. Dirão vocês assim, como é que isso é possível, professor? É possível porque a vida tem progressão geométrica, não é? Vocês vão ao exemplo dos coelhos aí na lista e vocês veem que a vida tem progressão geométrica. Vocês precisam de 30 anos, vamos supor, para uma avó gerar uma mãe e depois a mãe precisa de outros 30 anos para gerar uma filha e, portanto, temos uma razão. Portanto, a vida na Terra propaga-se de forma geométrica e as progressões geométricas são as progressões da vida. E da morte, infelizmente, porque, como vamos ver no vídeo de hoje, as coisas também se destroem na Terra, também morrem na Terra, em progressão geométrica. Muito bem. Então, seguindo a proposta aqui do IESI, página 188, soma dos termos de uma progressão infinita. E para tentar motivar esse raciocínio, o IESI tem aqui um exemplo. E eu vou começar pelo exemplo. Vamos imaginar que nós temos um terreno, ou qualquer coisa, uma folha de papel, se quiserem. E vocês medidam um de um lado, um do outro. Portanto, sabemos que a área desta coisa é 1. Agora, imaginemos que cortam metade. Quanto é que fica aqui nesta área? Esta área aqui fica com 0,5 ou 1 meio, certo? 0,5 ou 1 meio. Eu vou utilizar indiferentemente 1 meio ou 0,5. Durante esta explicação, umas vezes vou escrever 1 meio porque me convém e outras vezes vou escrever 1,5 porque 0,5 porque também me convém. E aqui vou utilizar 1 meio. Muito bem. Metade foi fora. Ficámos com metade, não é? Isto aqui vale 1 meio. Se nós cortarmos isto a meio e jogarmos fora esta parte aqui, quanto é que mede esta parte aqui? Esta parte aqui, isto era metade, isto é metade de metade. Portanto, vai ser 1 meio a dividir por 2. Ora, 1 meio a dividir por 2 é 1 meio vezes, inverto de baixo 1 meio, portanto, 1 quarto. Como todos vocês deveriam saber, metade de metade é 1 quarto. E foi fora. E vocês continuam a cortar. Cortam mais um pedaço aqui. Cortam aqui e jogam fora este pedaço aqui. Bom, quanto é que mede este pedaço jogado fora? Se isto aqui era 1 quarto, isto aqui é 1 quarto. Portanto, aqui vai ser 1 oitavo. E ficam aqui com outro oitavo.
E fazem a mesma coisa. Cortam novamente, jogam este pedaço fora. Isto aqui quanto é que mede? Ora, se isto aqui era 1/8, isto é 1 sobre 16. Então vamos somar o que nós estamos a jogar fora. Estamos a jogar fora 1/2. Estamos, no fundo, a jogar fora uma sequência que é a seguinte. Estamos a deitar fora áreas correspondentes à seguinte sequência. Deitámos primeiro fora 1/2, depois deitámos fora 1/4, depois deitámos fora 1/8, depois deitámos fora 1 sobre 16 e, logicamente, já sabemos como é que isto continua, não é? Isto é uma PG. Estamos a jogar fora uma PG e essa PG tem as seguintes características. O primeiro termo é 1/2, lógico, e a razão, se fizerem a razão 1/8 a dividir por 1/4, vocês vão ver que isto dá 4 1/8 vezes 1/4, portanto, vezes 4 sobre 1, aliás, tem que inverter. 1/8 vezes 4 sobre 1. Eu usei este pedaço aqui, como podia ter usado ali, se vão ficar muito... isto é uma PG, portanto, posso utilizar dois termos consecutivos. Quaisquer utilizei estes dois. 1/8 vezes 4 sobre 1, ou seja, 4 sobre 8, ou seja, 1/2. Então, é uma PG que tem duas coisas iguais a 1/2. O primeiro termo é igual a 1/2 e a razão também é igual a 1/2. Isto é PG. Então, se eu quiser saber quanto é que joguei fora neste processo, foi o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Portanto, eu quero conhecer S4. Quero conhecer S4. E fiquei então com 1/2, que é o primeiro termo, vezes 1/2 levantado a 4, menos 1, sobre 1/2 menos 1. Bom, estas contas podem-se fazer. É manter aqui a concentração algébrica. 1/2 à quarta dá 1 sobre 16, menos 1. E em baixo 1/2 menos 1, que dá 2 sobre 2, dá menos 1/2. Ou seja, vocês têm agora 1/2 a multiplicar e têm 1/2 a dividir. Não se esqueçam aqui do sinal de menos. Este sinal de menos vai trocar o de cima. Portanto, vai ser 1 menos 1 sobre 16. Que é lógico, não é? É 1, reparem que este pedacinho aqui, que eu vou deixar ficar a vermelho, se eu deixar ficar este pedaço aqui, é lógico que isto também é 1 sobre 16. Portanto, S4, que foi o que eu disse agora, foi tudo que é 1, área 1, menos o que ficou ainda, que é 1 sobre 16. Correto. A fórmula deu, como é lógico, a fórmula deu o valor correto da área sobrante. E a área sobrante é 1 sobre 16. Bom, e se nós tivéssemos continuado? Se tivéssemos continuado a cortar, fazer o mesmo processo de corte, ou seja, SN, em vez de pararmos no quarto corte, continuávamos quinto, sexto, sétimo, até o enésimo corte. Neste caso seria 1/2 vezes 1/2 levantado a n, menos 1, sobre 1/2 menos 1. Portanto, o que é que sobrava? Sobrava um pouquinho, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, e a quantidade de papel que fosse cortado era a soma destes sucessivos cortes, este mais este, mais este, mais este, e assim sucessivamente. Bom, isto, se nós imaginamos que nós éramos infinitos, não somos, felizmente. Felizmente somos criaturas finitas, ou pelo menos eu acho que nós somos criaturas finitas, e vamos morrer um dia, portanto podíamos continuar a fazer isto até o humanamente possível, mas depois a partir de um certo nível chegávamos ao átomo e não seria possível cortar um átomo em duas partes, se calhar até é, não sei, não me interessa. Não me importa muito. Quero levar a ideia aqui. Se nós levássemos isto para o infinito, existe um conceito de matemática, que é o conceito de limite. Isto aqui, qual é o limite desta soma? O limite desta soma tem que ser naturalmente 1. Ou seja, no limite, quando o n tende para infinito, quando o n muito, 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 muito grande, esta soma aproxima-se de 1. Porquê? Porque aproxima-se da totalidade do papel que nós tínhamos, e logicamente este quadradinho aqui cada vez fica mais próximo de 0, isto tende para 0. Bom, esta ideia intuitiva de limite não é uma ideia que se explora no ensino médio, saiu do ensino médio, isto era utilizado, ensinava-se no terceiro ano do ensino médio,
mas saiu do ensino médio. Mas assim que vocês entram na faculdade, logo na primeira disciplina de cálculo, vocês trabalham pesadamente este conceito de limite, que é o fundador do cálculo e que permitiu, em particular, resolver imensos problemas, inclusive problemas filosóficos, foram resolvidos com este conceito de limite. A escrita rigorosa disto está aqui no livro, e a escrita rigorosa disto é deixar ficar assim, dizer que o SN é igual a 1 meio vezes 1 meio levantado a n menos 1 sobre 1 meio menos 1, e escrever, então, o limite, escreve-se lim, quando n tende para mais infinito, ou seja, quando o n é muito grande, o limite do SN é 1. O limite desta soma, quando o n for muito grande, o limite é igual a 1, porque a área é lógico que é igual a 1 e, portanto, tudo vai fora, tudo vai ser jogado fora no limite e, por isso, o limite do SN é igual a 1. E esta é a escrita rigorosa do IESI. Bom, não sei se puseram a brincar com as máquinas de calcular. Nas máquinas de calcular antigas, isto dava para fazer de uma maneira muito simples. Que é, imaginemos, então, o SN é isto que aqui está. Vamos colocar na máquina de calcular 1 meio vezes 1 meio levantado a n menos 1 sobre 1 meio menos 1. E claro, conforme damos valores a n, o que é que acontece? Quanto maior for o n, mais vezes temos que carregar na tecla Enter. Porque era, como é que eu fazia de 2 ao quadrado? Eu fazia na máquina 2 vezes 2. Como é que fazia 2 ao cubo? Era 2 ao cubo. Como é que eu fazia 2 ao cubo? Eu acho que era 2 vezes 2 vezes. Bastava continuar a carregar na tecla vezes e continuar a fazer vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E esta brincadeira, vocês alguma vez fizeram isto? Conforme vamos colocar... Vou aqui experimentar fazer com o celular dos chineses, mas isto em princípio não vai funcionar. Portanto, eu vou fazer... vou ser corajoso. Isto não deve dar, porque teria que ser uma máquina de calcular clássica. Mas vamos tentar fazer, por exemplo, com o 2. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 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 vezes 2. Isto sabemos para onde é que isto vai, não é? Já sabemos para onde é que isto vai. Isto vai para infinito. Certo? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isto vai para infinito. Portanto, 2 levantado a n, intuitivamente, quando é... E estou a utilizar esta seta no sentido de limite, lim. Vocês não sabem o que é limite, nem precisam de saber. É uma ideia intuitiva, que vocês no ensino superior vão logo contactar com esta ideia, mas é intuitivo que 2 levantado a n vai para onde? Vai para mais infinito, não é? Cresce, 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 cresce para infinito. Portanto, 2 levantado a n tende, que é a linguagem correta do cálculo, tende para mais infinito. Beleza. Bom, não faria grande diferença se eu utilizasse 3. 3 levantado a n é a mesma coisa, não é? É até mais rápido, não é? É até mais rápido. Vou fazer aqui, se a máquina colabora. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Como estão a ver, está a acontecer exatamente a mesma coisa, até mais rápido do que o 2, não é? Portanto, 3 levantado a n, quando o n tende para mais infinito, isto também tende, o limite disto é também mais infinito. Na verdade, se o que vocês colocarem aqui for maior do que 1, por exemplo, 1,5 levantado a n, também vai para infinito. Porque 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, como é maior do que 1, está sempre a amplificar e vai para infinito. Portanto, se o que nós colocarmos aqui, estão a ver aqui na fórmula, e reparem, que é levantado a n, se isto for maior do que 1, isto dispara para mais infinito. Mas o 1,5 não é? O que é que acontece ao 1,5? Agora eu vou colocar 1,5 igual a 0,5. 0,5 levantado a n vai para onde?
vai dar um bocadinho mais de trabalho. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas é óbvio o que é que vai acontecer. Quem pensou um pouco... ok, então 0,5 vezes 0,5 já dá 0,25. Vezes 0,5, 0,125. Vezes 0,5, 0,0 e começam a aparecer zeros do outro lado da vírgula. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Estão a ver o que está a acontecer? É óbvio. Vão aparecendo cada vez mais zeros. E se eu continuar o suficiente, 0,5, 0,5, 0,5, o que é que acontece? Isto vai zerar-se. Portanto, o limite desta criatura vai ser 0. Portanto, quando vocês colocam um meio levantado a n, isto aqui vai tender para 0. Aqui embaixo dava um meio, corta com um meio corta com um meio, fica 1. E, logicamente, isto é o que vocês vão aprender no ensino superior a calcular limites, as regras de cálculo de limites. Para já, a única coisa que vocês têm que saber é o seguinte: se a razão Q, observação, se Q for maior do que menos 1 e mais pequeno do que 1, portanto, se o Q for 0, qualquer coisa, significa, se o Q é maior do que menos 1 e é menor do que 1, está neste intervalo aqui, não é? Entre menos 1 e 1. Portanto, se o Q está aqui, ele é um 0, qualquer coisa. É mais ou menos. E, portanto, é mais pequeno do que 1. Se o Q for mais pequeno do que 1, se o Q for maior do que menos 1 e mais pequeno do que 1, tem que ser as duas coisas, portanto, em módulo tem que ser mais pequeno do que 1, então, Q levantado a n tende para 0. Se o Q for positivo, tende limpinho para 0. Se o Q for negativo, vai alternando. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Mas também vai para 0. Neste caso, se o Q for positivo, vai caindo, 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 caindo para 0. Se o Q for negativo, vai de um lado positivo, do outro lado negativo, de um lado positivo, do outro lado negativo. Vai oscilando, mas vai oscilando para 0. Então, esta ideia permite-nos dizer que acrescentamos aqui uma nova fórmula. S infinito, eu vou chamar S infinito, em vez de Sn. Sn para num determinado n. S infinito nunca mais para. Então vamos fazer aqui um cálculo dedutivo sobre o S infinito. S infinito é igual a A1 vezes Q levantado a infinito menos 1 sobre Q menos 1. Ora bem, Q levantado a infinito não é um número, é uma ideia. É Q vezes Q vezes Q vezes Q vezes Q vezes Q, nunca mais acabar. E se o Q estiver entre 0 e 1, portanto, com a ressalva de que o Q esteja entre menos 1 e 1, o módulo é que tem que estar entre 0 e 1, ele pode estar entre 0,999 menos e mais 0,999, isto vai ser igual a 1. Agora, Q levantado a infinito dá 0. 0 menos 1 sobre Q menos 1. Ora, aí fica A1 vezes menos 1 sobre Q menos 1. E, multiplicando por menos 1 em cima e em baixo, vem A1 vezes 1 sobre 1 menos Q. Isto é o mesmo que ter A1 sobre 1 menos Q. Então, essa é a última fórmula. A soma da progressão é infinita desde que a razão esteja entre menos 1 e 1 é 1 sobre 1 menos Q. Aplicação para isto. Exercício 14. Então, o exercício 14... O exercício 14 é: determina a fração geratriz de 0, 2, 2, 2, 2. Nunca mais acaba. Isto pode ser visto como uma PG. O primeiro termo da PG é 0,2. O segundo termo da PG, portanto, tirando esta parte, sobra 0,02.
mais 0,002, mais 0,002 e assim sucessivamente por aqui abaixo. E isto por aqui abaixo, tudo somado até ao infinito, vai dar 0,22222, não é? Portanto, esta dízima que aqui está, infinita, periódica, é uma soma de uma PG. De certeza que é uma PG. Vamos ver que é uma PG. Vamos então ver que é uma PG. Então, a sequência é 0,2, 0,02, 0,002, 0,000, quantos zeros? 3 zeros, 2 e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. O primeiro termo é A1 igual a 0,2 e a razão é o seguinte, a dividir pelo anterior, 0,02, a dividir por 0,2, multiplicando por 100 em cima e em baixo para fazer desaparecer a vírgula, multiplicando por 100 o 0,02 dá 2 e multiplicando por 100 o 0,2 dá 20. Dividindo por 2 dá 1 sobre 10, ou seja, 0,1. É conveniente escrever, por aquelas contas já sei porquê, mais à frente, a razão é 1/10, ou seja, 0,1. Então, quanto é que vale o S infinito? Porque isto que aqui está é uma soma destes termos todos, mas é até o infinito, que isto nunca mais acaba. Então, o S infinito temos a fórmula ali em baixo. É o A1, que é 0,2, a dividir por 1 menos 0,1. Ou seja, 0,2 a dividir por 0,9. Ou seja, multiplicando por 10, 2 nonos. Acabámos de descobrir a fração geratriz do 0,222. Se têm dúvidas, vão à máquina de calcular e colocam 2 a dividir por 9, 0,22222. Ok? Portanto, isto é uma técnica que permite, vocês viram lá atrás no capítulo 2, creio eu, quando nós vimos os conjuntos numéricos, vimos a fração geratriz de uma dízima periódica. E estão a ver aqui outra técnica para calcular a função geratriz. É muito mais divertido fazer a função geratriz utilizando PG e utilizando esta fórmula da soma infinita da PG. Cuidado, isto só é verdade se a razão estiver entre menos 1 e 1. Portanto, se for maior do que 1, isto dispara para infinito. Outra aplicação que está na lista de exercícios que eu gosto especialmente é uma coisa que vem do século... Eu vi muito isto com Pedro Nunes. Pedro Nunes é um matemático judeu. Judeu, mas os judeus são pessoas. Portanto, os judeus, ser judeu é esquisito, porque como eles se reivindicam judeus, fica complicado. Mas ele era um matemático de família judia, ele próprio judeu, que trabalhava muito isto no século XVI. E muito do que os portugueses fizeram a nível das navegações deve ao Pedro Nunes e às pessoas que o Pedro Nunes ajudou a formar. E, claro que hoje em dia não tem grande aplicação com os computadores, o que nós vamos ver aqui, mas vamos tentar um bocadinho o scope. Se algum dia vocês caírem num livro de história e que vejam a matemática do século XVI, vão ver que os matemáticos do século XVI adoravam este tipo de problemas. E nós vamos então fazer uma viagem teórica até ao século XVI. Vocês dizem assim, que coisa tão velha. Oh, amigos, Pitágoras era no século IX a.C., não é? E vocês utilizam diariamente o Teorema de Pitágoras. Portanto, esta coisa de nós visitarmos os próprios números, não é? Os números que nós usamos foram inventados provavelmente pelos indianos, sei lá, no século VIII ou mesmo antes da nossa era. Portanto, a nossa viagem de agora, neste exercício 15, vai ser apenas ao século XVI. Portanto, estamos perfeitamente tranquilos. E a ideia é, resolva a seguinte estranha equação. A equação é x menos x² sobre 4 mais
x à quarta ao cubo mais x ao cubo sobre 16 menos x à quarta sobre 32 mais igual a 4 terços. 4 terços. Isto tem tremenda aplicação na computação. Isto é a maneira como os computadores calculam, as máquinas de calcular, é deste jeito que calculam praticamente tudo. Todo aquilo que vocês colocam na máquina de calcular, ela utiliza a série de Taylor, porque isto é uma coisa que aprendem em cálculo avançado. E, portanto, do século XVI, de repente, fizemos uma viagem que já estamos nas aplicações profundas de computação no século XXI. Isto é estranho, a matemática é simples, evidentemente não é assim tão estranho. O Teorema de Pitágoras tanto foi inventado há 30 séculos atrás, ou criado, ou pensado, como é aplicado no espaço, na indústria espacial. Portanto, nada de surpreendente aí. Como é que se resolve isto? Ora bem, se isto for uma PG, nós temos a fórmula da soma infinita, não é? Mas tem que ser uma PG. Vamos primeiro ver que é uma PG. Quanto é que vale o primeiro termo? O primeiro termo vale x. Não sabemos quanto é que é, mas é x. Estamos a resolver uma equação. Em princípio não sabemos quanto é que vale a incógnita, mas é x. Quanto é que vale o A2? O A2 é menos x² sobre 4. Quanto é que vale o A3? O A3 é x ao cubo sobre 16. Ora, se vocês forem fazer a conta, se tentarem determinar o Q é igual a A2 sobre A1. Ou seja, x² menos x² sobre 4 sobre x. Ou seja, x² sobre 4 vezes, ora como está a dividir por x, é dividir 1 sobre x. Ou seja, menos x² sobre 4x. E agora partimos o x de cima, menos x menos xx sobre 4x. Um x corta com o outro, desde que o x seja diferente de 0. E já estamos a colocar aqui um problema. Precisamos que o x seja diferente de 0. Mas em princípio não vai haver problema, porque se o x for igual a 0, isto dá 0, 0, 0, 0, 0. Não pode ser igual a 4 terços. Mas atenção, aqui, quando cortámos o x, obrigámos a que o x fosse diferente de 0. Jogámos fora a possibilidade de solução x igual a 0. Portanto, temos que verificar se por acaso não deitámos a solução do problema fora. Isto só é verdade se o x for diferente de 0. Se o x for igual a 0, isto não faz sentido. Fica 0 sobre 0. Então, deu-me x sobre 4. Então, acabámos de ver, se isto for uma PG, a sua razão é menos x sobre 4. Bom? Será que é? Daqui para aqui, vamos ver. Então fica x ao cubo sobre 16 a dividir por menos x² sobre 4. Ou seja, x ao cubo sobre 16 vezes, agora isto inverte, 4 menos x². E reparem, este x² corta com este cubo, porque x e aqui x, fica um x só, e fica 4x sobre 16. 4 sobre 16 dá 1/4. O sinal de menos vem para aqui para fora, portanto isto dá menos x, este que aqui está, e agora 4 e 16 dividimos por 4, fica menos x sobre 4. Portanto a razão é menos x sobre 4. Quando fizerem nos outros, vão ver que é a mesma coisa. Isto é efetivamente uma PG de razão. Isto então é uma PG de razão menos x sobre 4. E isto é a soma infinita. Então quer dizer o quê? Quer dizer que isto que aqui está, é o S infinito igual a 4 terços. S infinito igual a 4 terços. O que é que dá S infinito igual a 4 terços? Vamos então calcular o S infinito. O S infinito, portanto, vamos guardar o que descobrimos, que o A1 é x e que o Q é menos x sobre 4. E vamos escrever aqui o S infinito. S infinito igual a
4 terços. Ora bem, S infinito então é o A1, que é x, sobre aquela forma que está em baixo, A1, que é x, sobre 1 menos x sobre 4, porque é 1 menos a razão, igual a 4 terços. Ou seja, x sobre 1 mais x sobre 4 igual a 4 terços. E agora, este vezes este, este vezes este. Isto é uma proporção, regra do 3. Este sobre este igual a este sobre este. Não se deixem enganar, isto aqui é apenas uma coisa a dividir pela outra, igual a uma coisa a dividir pela outra, este vezes este vezes este. Ou seja, 3x igual a 4 vezes 1 mais x sobre 4. Ou seja, 3x, agora o 4 vezes 1 igual a 4. 4 vezes x sobre 4 dá x, porque o 4 vai cortar com o 4. Passo para o lado de lá. 2x, porque o x passa para o lado de lá menos x. 2x igual a 4. E a solução é x igual a 4 sobre 2, ou seja, x igual a 2. X igual a 2. Está resolvido. Interessante, não é? Isto dá, então, x igual a 2. Cabe aqui neste cantinho? Acho que cabe. Bem apertadinho. Acho que vai caber aqui no cantinho do quadro. 2x igual a 2, a 4, aliás, se e só se x igual a 2. X igual a 2 é a solução do problema. X igual a 0 não era a solução, portanto, resposta x igual a 2. Mas há aqui uma condição. X sobre 4. Então, finalmente, temos agora que decidir se o x igual a 2 é aceitável ou não. Porque pode não ser aceitável. Então, por um lado, temos que ter x igual a 2 e por outro lado, x menos 4, menos x sobre 4 tem que ser menor que 1. Menos x sobre 4, porque esta fórmula só é válida se estiver entre menos 1 e 1. Felizmente está, porque se o x for igual a 2, menos x sobre 4 é o mesmo que ter menos 2 sobre 4, maior que menos 1, menor do que 1. Isto aqui é 0,5. Menos 1, menor do que menos 0,5, menor do que 1, correto. É? Isto aqui, menos 2 quartos, está entre menos 1 e 1. Esta razão só tem que ser menor do que 1 em valor absoluto, em módulo. E, portanto, é garantido. A solução é realmente resposta x igual a 2, que daria grande felicidade ao Pedro Nunes ou aos alunos de matemática do tempo do Pedro Nunes, uma vez que tinham conseguido resolver uma equação fracionária desta maneira. Muito bem. Isto é o complemento que o IESI escolheu. Uma nota final para o seguinte. Todo este trabalho podia ter sido feito com funções. Em particular, a PA é uma função afim e a PG é uma função exponencial adaptada. Se não, vejamos. Vamos considerar a função afim. Portanto, agora vai ser primeiro PA é função afim. Porquê? Qual é a função afim em causa? A função afim em causa é f de n estrela em R, que a n... Agora vou mudar aqui a letra. Em vez de utilizar x, vou utilizar n, porque se é um número natural, é intuitivo que em vez da letra x, utilize a letra n. Recordem que o n estrela começa em 1. 1, 2, 3, 4. N faz corresponder f de n. E f de n é naturalmente an mais b. an mais b. E ficam com o quê? Ficam com f de 1, f de 2, f de 3 e assim sucessivamente, porque não há mais, não é? Não há f de 1,5, não há f de 2,5. O f só aceita de domínio os números naturais, portanto ficam com uma sequência.
só têm que provar que esta sequência é uma PA. Quanto é que é f de 1? F de 1 é A mais B. Certo? A vezes 1 mais B. Quanto é que é f de 2? 2A mais B. Quanto é que é f de 3? 3A mais B. E assim sucessivamente. Agora vejam, este menos este. F de 2 menos f de 1. F de 2 menos f de 1 fica 2A mais B menos A mais B. Ou seja, 2A mais B menos A menos B. O B corta, 2A menos A dá A. Ou seja, A. Então, f de 2 menos f de 1 é igual a A. F de 3 menos f de 2. F de 3, 3A, 3A, mais B, menos f de 2, 2A mais B. Ou seja, 3A mais B, menos 2A, menos B. O B corta e fica 3A menos 2A, 3A menos 2A é igual a A. Portanto, novamente igual a A. E assim sucessivamente. Seria fácil de ver que o f de n mais 1 menos o f de n, fácil de ver que isto é igual a A. Fazia uma conta, f de n mais 1 dá para provar, manter a calma e a concentração, isto também é igual a A. Ora, como nós sabemos, isto é a razão. Então quer dizer que isto que aqui está, isto aqui é a razão da PA. Então, a declividade, o coeficiente angular da função afim, é, na verdade, a razão da PA. O B não é aqui o B, a interpretação para o B não é tão fácil, não é tão evidente. Qual é o problema? É que não existe o f de 0. Quando eu tentar fazer o gráfico desta função, esta função vai ter gráfico aqui 1, 2, 3, mas não tem nada para o lado de lá. F de 1 é aqui, A mais B. F de 2 é 2A mais B. F de 3 é 3A mais B. E assim sucessivamente, tudo alinhado numa reta, tudo alinhado, mas não está aqui. Não corta o eixo. Portanto, o B não aparece aqui. Nunca. Mas vejam, isto é, continuarem a fazer a conta, aqui seria, este aqui seria 4A mais B, e assim sucessivamente, num gráfico linear. Agora, não se ponham a unir os pontos, que é pura bobagem. Se eu fizer isto assim, estou a dizer uma pura bobagem, porque significava que havia gráfico aqui no meio. Não há. É uma função cujo domínio são os números naturais, e provavelmente para não confundirem, e também por tradição, nós consideramos as PAs como sendo sequências, mas podiam ser vistas como funções afins. F de 1, F de 2, F de 3. Em vez de escrever A1, eu escrevi F de 1. Em vez de escrever A2, escrevi F de 2. Em vez de escrever A3, escrevia F de 3. E assim, e assim sucessivamente. E assim, aqui seria o Fn, não é? AN mais B seria o AN da progressão. Beleza. Uma observação interessante. Então, e a PG? Então, PG é uma função exponencial. PG é função exponencial. Só que, então aqui vou ter que tirar a parte. Isto vai mudar tudo. Mas continua a ser a mesma coisa. Dn, uma função de domínio natural. E aqui vai ser f de n vai ser uma função exponencial. Vamos escolher aqui, ver aqui a escolha do IESI. A escolha do IESI foi nenhuma. Oh, maldade.
Não escolheu nada. Vou ter que escolher eu. Portanto, tem uma componente exponencial. Como é que era a função exponencial? Utilizávamos o A levantado a N, não é? E tem uma componente, uma constante. Portanto, vai ser K vezes A levantado a N. Tem a parte exponencial. Recordem que a função exponencial era f de x A levantado a x, mas tem que ser multiplicado por uma constante. Portanto, é uma exponencial que foi multiplicada por uma constante. K A levantado a N. Portanto, é uma função exponencial com uma ligeira modificação. Mas é uma função exponencial. Ora, vejamos. Quanto é que é f de 1? F de 1 é K A. F de 2. K A levantado a 2. K A levantado a 3. E assim sucessivamente. É uma progressão. É uma progressão geométrica. Vamos ver. F de 2 a dividir por F de 1 dá a razão, não é? F de 2 é Ka quadrado a dividir por Ka. O K corta com o K. E agora A2 sobre A dá A. F3 a dividir por F2. F3 a dividir por F2. Porque para ser uma PG, o termo seguinte a dividir pelo anterior tem que dar sempre a mesma coisa, que é a razão. Ou seja, reparem, o A da função afim era a razão da PA. E agora o A da exponencial vai ser a razão da PG. F de 3 sobre F de 2 é K A levantado a 3 sobre K A levantado a 2. O K corta com o K. E agora fica A, dá-se a mesma base, subtraem-se os expoentes, A levantado a 1, que é A. Estão a ver? A. Então, é efetivamente uma PG. Eu não fiz a demonstração há pouco, mas a demonstração aqui também sai facilmente. Então, e se fossem uns quaisquer? F de n mais 1 sobre F de n. Ora, F de n mais 1 é K A levantado a n mais 1. E o F de n é K A levantado a n. O K corta com o K e fica, expoente a base é a mesma, dá-se o mesmo expoente, n mais 1 menos n. O n corta com o n, portanto, A levantado a 1, portanto, A. E está visto que o seguinte a dividir pelo anterior dá sempre A. Portanto, efetivamente, esta função que aqui está, que é uma função exponencial de domínio em n estrela, os seus termos geram uma PG. Como é que seria o gráfico dela? Bom, mais uma vez o mesmo problema, só temos gráfico aqui, e o primeiro é KA, depois em 2 é K quadrado, K quadrado, ponto aqui, K A quadrado, depois em 3, provavelmente bastante maior, depende do K e depende do A ao cubo, e assim sucessivamente. E o gráfico, eu não vou ligar os pontos, mas se fosse bobo para ligar os pontos, o gráfico era a função exponencial. Mas não posso ligar os pontos, porque não há aqui nada no meio. Não há aqui nada no meio. Mais uma vez a questão, quem acompanhou as aulas, já estamos em 4, já íamos para o andar de cima e disparava para infinito. E era isto, basicamente, grosso modo, o que havia para dizer neste capítulo. Tecnicamente, o que há de novo no ensino, no primeiro ano do ensino médio, está dito. Agora segue-se, na próxima semana, revisões de geometria, preparando a entrada no segundo ano com a trigonometria. Então, fiquem bem, estudem matemática, sejam valentes, façam exercícios. E têm aqui o exercício pouquinhos, 76, 77, para praticar isto. Também não é muito importante. Estes 3 assuntos que nós vimos hoje, por um lado, a soma infinita. Depois, a PA, função afim especial, vista como PA, ou a PA como função afim.
e o PG como função exponencial. São assuntos complementares, mais da área do conhecimento, da pessoa se divertir e conhecer um pouco mais do mundo, do que essenciais para vocês darem o vosso trabalho por concluído. Até a próxima semana.